Exercício 19. Determinar o campo de existência das seguintes funções. Então, temos aqui o primeiro exercício, segundo, terceiro, até o 10º exercício. Portanto, nos foram dados 10 exercícios em que nos pedem para encontrar o campo de existência das funções indicadas nos exercícios de 1 até 10. Atenção que o campo de existência é o mesmo que domínio de uma função. Então, antes de mais, vamos recordar o conceito de campo de existência de uma dada função. O conjunto de valores de x, os quais a dada função é determinada, chama-se campo de existência da dada função. Ou seja, o conjunto de valores de x que fazem com que a função seja definida, ou os quais a função está definida ou determinada, chama-se campo de existência dessa mesma função ou domínio de uma dada função. Atendendo a esse conceito, então já podemos começar por resolver o exercício número 1. No exercício número 1, nós temos a seguinte função, y igual a raiz cúbica de x mais 1. Esta é uma função irracional. Então, para a função irracional, como já fiz referência no vídeo anterior, vou deixar na descrição se você não assistiu o vídeo anterior, nós vimos que, seja uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x, o domínio acha-se fazendo duas considerações. Se n for ímpar, então o domínio desta função será igual a todo real. E se n for par, o domínio desta função faz-se tanto o radicando maior ou igual a zero. Ou seja, transforma-se o radicando numa inequação do tipo f de x seja maior ou igual a zero. Resolvendo esta inequação, automaticamente encontraremos, não é, o domínio desta função f de x se n for par. Então essas são as duas considerações que deve-se fazer sempre que nós tivermos uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x. Atendendo ao nosso exercício, nós temos que y é igual a raiz cúbica de x mais 1. Tanto o índice do radical n, que pertence ao conjunto dos números naturais, é ímpar, daí que o domínio desta função vamos achar diretamente, não é, igualando a todo o real, ou seja, de forma simples. Tanto o domínio desta função, vamos lá representar isso numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, e podemos ver que será toda a reta real. Então podemos dizer que o domínio desta função será igual a x pertencente a r, ou simplesmente será igual ao intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. Portanto, este é o domínio da função indicado no exercício número 1. Portanto, resolvemos o exercício número 1 e vamos para o exercício número 2. No exercício número 2, nós temos uma função do tipo y igual a 1 sobre 4 menos x ao quadrado. Nós temos aqui uma função fracionária. Para a função fracionária, devemos aplicar o seguinte conceito para determinarmos o domínio. Seja a função fracionária do tipo a sobre f de x, o domínio desta função fracionária acha-se fazendo que o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Para tudo e qualquer a, nesse contexto, este a do numerador, pertencente ao conjunto dos números irreais. Portanto, a é uma constante. Então, sempre que nós tivermos uma função deste tipo, uma função fracionária, fizemos que o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Pois se o denominador for igual a zero, automaticamente a função dada não será determinada. Portanto, estará indefinida. Por isso, o domínio será igual a x pertencente a r, mas excepto f de x igual a zero. Ou seja, f de x tem que ser diferente de zero. Então é isso que nós vamos fazer para determinar os domínios desta função. Fizemos que 4 menos x ao quadrado, portanto a função f de x está aqui, será diferente de zero e vamos isolar x. Portanto, x ao quadrado será diferente de 4, portanto este x ao quadrado pode passar no outro membro, né? E teremos então x ao quadrado diferente de 4. Queremos isolar x, este 2 está como expoente, vai passar como raiz quadrada. Não é? Então x será diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então x será diferente de mais ou menos 2. Pegamos nesses valores, representamos numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Portanto, temos menos 2 e 2. E como já sabemos, diferente significa que ele pode ir à esquerda como pode ir à direita. Portanto, x diferente de menos 2.
Ele pode ir a menos infinito, também pode ir a mais infinito. O mesmo acontece com x diferente de 2. X diferente de 2, ele vai para menos infinito e para mais infinito. Então, onde é que eles vão se intersetar? A interseção será dada, não é, em toda a reta, mas excepto nesses dois pontos. Tá? Eles vão se intersetar de menos infinito a menos 2, intervalo aberto, união de menos 2 a 2 e união de 2 a mais infinito. Então, serão todos os valores do conjunto dos números reais, mas excepto esses dois valores. Por isso é que eu escrevo aqui diferente de mais ou menos 2. Daí que o domínio da função dada será igual a x pertencente a r, tal que x é diferente de mais ou menos 2. Ou seja, em termos de intervalo, então vocês têm aqui duas opções de representarem o domínio. Ou desta forma, não é? Ou desta forma, tá? De compreensão ou extensão. Então, o domínio da função será igual ao intervalo aberto de menos infinito a menos 2, união de menos 2 a 2, também intervalo aberto, e união de 2 a mais infinito, intervalo aberto. Quer dizer que estou a excluir o 2 e o menos 2. Portanto, o mais ou menos 2 está a ser excluído. Portanto, este é o domínio da função de exercício número 2. E assim terminamos por resolver o exercício número 2. Vamos para o exercício número 3. No exercício 3, nós temos como função y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2. Portanto, nós temos aqui uma função irracional. Vamos recordar o conceito, não é? Se nós tivermos uma raiz enésima de f de x, já sabemos que o índice do radical aqui está subentendido, então é igual a 2, então estamos no segundo caso, quer dizer que n é par. E se n for par, então o domínio dessa função será igual a x pertencente a r, tal que f de x tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, o radicando, a expressão que estiver no radicando, tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, resolvendo esta equação, automaticamente vamos achar o domínio desta função irracional. Então, o que nós vamos fazer? Fizemos que x ao quadrado menos 2 será maior ou igual a 0. Vamos isolar x, então x ao quadrado será maior ou igual a 2. Esse menos 2 passa no membro direito, com sinal oposto. E então, x será maior ou igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Encontrado esses valores, vamos representar na reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Então, temos aqui menos a raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Para nos facilitar, podemos, portanto, diretamente, vocês poderiam utilizar outro método. Estou aqui a utilizar o método de intervalos, um método muito simples. Vou avaliar esses intervalos, portanto, de menos infinito a menos a raiz quadrada de 2, de menos a raiz quadrada de 2 até raiz de 2 e de raiz quadrada de 2 até mais infinito. Vou escolher certos valores, portanto, aqui neste intervalo menos 2, 0 e 2. E substituir nessa nossa inequação. Menos 2 substituindo nessa nossa inequação, teremos que menos 2 ao quadrado 4, 4 menos 2, 2. Teremos um sinal positivo. 0, portanto, menos 2 vai dar menos 2, teremos um sinal negativo. E 2, 4 menos 2, 2. Teremos um sinal positivo. A nossa inequação tem como sentido maior ou igual. Maior ou igual, devemos escolher sempre a parte positiva. Então, vamos escolher a parte positiva, isto é, de menos infinito a menos a raiz quadrada de 2, união de raiz quadrada de 2 até mais infinito. Então, este será o domínio da função dada. Portanto, podemos aqui dizer, por fim, não é, que o domínio da função dada será igual a x pertencente a r, conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Ou, então, em termos de intervalos, o domínio da função será igual ao intervalo aberto de menos infinito a menos a raiz quadrada de 2, intervalo fechado, união de raiz quadrada de 2 até mais infinito, fechado em raiz quadrada de 2 e aberto em mais infinito. Portanto, menos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2 fazem parte, por isso é que eu tenho que fechar, tá? Fecho nesses valores, porque aqui a desigualdade é maior ou igual. Maior ou igual significa que esses dois valores, substituindo na função, fazem com que a função seja determinada, tá? Então, é um valor que faz parte do domínio dessa mesma função. Portanto, acabamos por resolver esse número 3, achamos o domínio da função indicado no exercício número 3, e vamos então para o exercício número 4. No exercício número 4, temos de igual modo uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de 2 mais x menos x ao quadrado. Vamos aplicar a mesma ideia que o exercício anterior.
Isto é, aplicar aqui o conceito, não é? Se nós tivermos uma raiz enésima de f de x, uma vez que aqui o índice é subentendido, n igual a 2, então vamos aplicar o segundo caso, não é? Domínio da função será igual a x pertencente a r, tal que f de x seja maior ou igual a 0. Faço que 2 mais x menos x ao quadrado seja maior ou igual a 0 e, em diante, multiplico toda essa expressão por menos 1. Ao multiplicar toda essa expressão por menos 1, teria x ao quadrado menos x menos 2. O sentido da desigualdade deve ser alterado. De maior ou igual passa para menor ou igual e vice-versa. Nesse contexto vai passar para menor ou igual. E transformando esta expressão no produto de duas expressões, para tal tenho que aplicar o método de fatores, não é? Procuro dois números que multiplicando darão menos 2 e somando dará menos 1. Nesse contexto, menos 2 e 1. E então teria que x menos 2, tudo isso que multiplica por x mais 1. Então transformei essa expressão no produto de dois fatores, menor ou igual a 0. Em diante, essa expressão será menor ou igual a 0 e essa expressão será menor ou igual a 0. Daí que x menos 2 menor ou igual a 0, temos que x será menor ou igual a 2. E x mais 1 menor ou igual a 0, temos que x será menor ou igual a menos 1. Encontrados esses dois valores, vamos representar isso numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Então temos aqui menos 1 e 2. E em diante, uma vez que nós temos aqui desigualdades iguais, para te facilitar, vamos escolher valores desses intervalos. Neste intervalo vamos escolher menos 2, neste intervalo vamos escolher o 0, neste intervalo vamos escolher o 3. E em diante vamos substituir esses valores desse intervalo nesta nossa equação aqui. Substituindo menos 2, nós teríamos menos 2 menos 2 menos 4, menos 2 mais 1 menos 1, menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4. Então nós temos aqui neste intervalo o sinal é positivo. Substituindo o 0, nós teríamos aqui menos 2, aqui 1, menos 2 vezes 1, menos 2, negativo. E substituindo o 3, teríamos positivo. A desigualdade é menor ou igual, daí que vamos escolher tanto a parte negativa. Sempre que a desigualdade for menor ou igual, vamos escolher a parte negativa. Daí que o domínio desta função sairá de menos 1 até 2, intervalo fechado. Ou seja, o domínio de f será igual a x pertencente a r, tal que x será menor ou igual a 2 e x menor ou igual a menos 1. Ou o domínio da função será igual ao intervalo fechado de menos 1 até 2. Portanto, encontramos então o domínio da função irracional indicada nesse número 4. Assim resolvemos esse número 4 e vamos para esse número 5. Nesse número 5, nós temos, portanto, de igual modo, funções irracionais, que nós temos y igual a raiz quadrada de menos x mais 1 sobre a raiz quadrada de 2 mais x. Vamos aplicar a mesma fórmula, não é? Mas temos que ter muita atenção que a expressão, sempre que nós tivermos uma função do tipo a sobre a raiz enésima de f de x, a expressão do denominador não pode ser 0. Então ela não será maior ou igual a 0, senão maior que 0, né, ou diferente de 0. Mas nós vamos escolher sempre maior que 0, isto tendo em conta a semelhança dos sinais para depois nos facilitar a aplicação do método de intervalos. Então vamos aplicar esta ideia, nós estamos aqui no segundo caso, tanto as raízes são quadradas, então o índice é igual a 2, são de índices pares. Daí que vamos aplicar este conceito. Mas temos que ter muita atenção aqui nessa expressão, pois essa expressão está no denominador. Não pode ser igual, senão maior ou diferente de 0. Então vamos começar primeiramente por pegar essa expressão, não é? Menos x maior ou igual a 0 e a expressão do denominador, tanto a expressão do radicando, não é, da raiz do denominador, faço que 2 mais x seja maior que 0, tá? Atendendo aqui à semelhança dos sinais, maior ou igual e maior. Em diante, multiplico essa expressão por menos 1, teria aqui x será menor ou igual a 0, e aqui isolo x, x será maior que menos 2. Encontrados esses dois valores, represento numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, nós temos aqui menos 2 e 0. Em diante, vamos lá, x menor ou igual a 0, significa que ele sai de menos infinito até 0. E x maior que menos 2, ele sai de menos 2 até mais infinito. Então, onde é que eles vão se intersetar? Se este sairá de menos infinito até 0, e este vai sair de menos 2 até mais infinito, então a interseção é neste intervalo, de menos 2 até 0. Então,
esta interseção é que vai indicar o domínio desta função. Daí que o domínio da função dada será igual a x pertencente a r, tal que x será menor ou igual a 0 e x maior que menos 2, ou o domínio da função será igual a menos 2 até 0, de menos 2 até 0, intervalo aberto em menos 2 e fechado em 0. Portanto, esta foi a resolução do exercício número 5. Vamos então no exercício número 6. Exercício 6. Y igual ao logaritmo de 2 mais x que divide por 2 menos x. Portanto, nós temos aqui uma função logarítmica e nós vamos determinar o domínio dessa função logarítmica. Para tal, vamos lá recordar o conceito de que o logaritmo de f de x, para acharmos o domínio desta função logarítmica, fizemos que o logaritmando tem que ser sempre maior que 0. Vamos aplicar a definição de logaritmo. O logaritmo de a na base 10, a tem que ser sempre maior que 0. O logaritmando tem que ser sempre maior que 0. Então, o domínio desta função logarítmica será igual a x pertencente a r, tal que f de x será sempre maior que 0. Então, aplicamos essa ideia. Teremos que o logaritmando, que é esta função 2 mais x sobre 2 menos x, será maior que 0. E aqui em diante vamos resolver essa inequação do quociente. Vocês podem aqui utilizar o método da tabela, mas eu vou utilizar o método de intervalos. Portanto, faço que 2 mais x seja maior que 0 e 2 menos x seja maior que 0. Daí que x será maior que menos 2 e x será menor que 2. Em diante represento numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito. E represento então esses dois valores encontrados, menos 2 e 2. Em diante podemos ver que aqui a desigualdade é maior e é menor. X maior que menos 2 quer dizer que sai de menos 2 a mais infinito. X menor que 2 quer dizer que ele sai de menos infinito até 2. Então eles intersetam-se de menos 2 até 2. Daí que o domínio desta função logarítmica será igual a x pertencente a r, tal que x pertence ao intervalo de menos 2 até 2. Ou o domínio será igual ao intervalo aberto de menos 2 até 2. Portanto, essa foi a resolução do exercício número 6. Vamos para o exercício número 7. No exercício número 7, nós temos de igual modo uma função logarítmica do tipo y igual ao logaritmo de x ao quadrado menos 3x mais 2 que divide por x mais 1. Portanto, este é o logaritmando e a base deste logaritmo, sempre que for subentendido, significa que é igual a 10. Vamos aplicar o mesmo conceito. O logaritmando tem que ser sempre maior que 0. Então, o domínio desta função logarítmica, do tipo log de f de x, será igual a x pertencente a r, tal que f de x será maior que 0. Então, aplico esta abordagem. Tenho que x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x mais 1 será maior que 0. E em diante resolvo esta equação do quociente. De igual modo, vocês podem utilizar um outro método. Mas aqui eu vou utilizar um método simples, método de intervalos. Então, faço que x ao quadrado menos 3x mais 2 seja maior que 0. E aqui transformo essa expressão num produto de dois fatores. Para tal, procuro dois números que multiplicando darão 2 e somando darão menos 3. Nesse contexto, menos 2 e menos 1. Por isso é que eu represento essas expressões em produtos da seguinte maneira. X menos 2, tudo isso que multiplica por x menos 1 será maior que 0. E essa expressão do denominador, x mais 1 será maior que 0. Em diante, essa expressão será maior que 0 e essa expressão será maior que 0. Daí que x será maior que 2, x será maior que 1 e x será maior que menos 1. Em diante, represento isso numa reta real. Estes todos os valores encontrados. De menos infinito a mais infinito. Nós temos aqui menos 1, 1 e 2. O que é que eu vou fazer em diante? Uma vez que as desigualdades são iguais, para não se confundir, atribua ou escolha certos valores desses intervalos. Portanto, aqui vou escolher menos 2, aqui vou escolher 0, aqui vou escolher 3 sobre 2, aqui vou escolher 3. E em diante substituo nessa nossa inequação do quociente para avaliarmos então o sinal e depois, em função desse sentido da nossa inequação, escolhermos em quais são os intervalos que correspondem. Nesse contexto, menos 2 substituindo aqui nesta nossa inequação do quociente, portanto daria negativo. Substituindo 0, teríamos 2 positivo. Substituindo 3 sobre 2, portanto daria negativo. E por fim 3, substituindo 3, tanto 9 menos 9, tanto 0, vai dar positivo, tá? Então encontramos então os seguintes sinais, menos, mais, menos, mais. Vamos agora olhar no sentido da nossa inequação, maior. Maior diz que devemos escolher a parte positiva. Então vamos escolher o intervalo de menos 1 a 1 e o intervalo de 2 a mais infinito. Portanto, esses intervalos serão então o nosso domínio, tá?
serão os valores de x que fazem com que esta função seja determinada. Daí que o domínio da função logarítmica dada será igual a x pertencente a r, tal que x será maior que menos 1, x maior que 1 e x maior que 2. Ou então, o domínio da função será igual ao intervalo aberto de menos 1 até 1, união de 2 a mais infinito. Intervalo aberto de 2 a mais infinito. Encontramos então o domínio da função logarítmica indicado no exercício número 7. Assim resolvemos esse número 7. Vamos para o exercício número 8. No exercício número 8, nós temos uma função trigonométrica, não é, do tipo y igual a arquicosseno de 2x sobre x mais 1. Como é que nós vamos determinar o domínio desta função trigonométrica inversa? Portanto, arquicosseno de uma certa função. Vamos lá recordar que o cosseno no círculo trigonométrico, né, tem valores máximo e mínimos. O valor máximo em 0 ou 2π e mínimo em π. Se quisermos achar a função inversa do arquicosseno desses valores, veremos que, portanto, ele só terá, portanto, valores no intervalo de menos 1 até 1. Portanto, a função inversa do cosseno, nesse contexto, arquicosseno de x, não é? O domínio desta função arquicosseno de x vai pertencer ao intervalo de menos 1 até 1, intervalo fechado. Então, a função arquicosseno de x tem como domínio x pertencente ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Ou seja, x pertencente a r, tal que de menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Então, esta é a ideia que nós vamos fazer. Mas aqui nós não temos x, nós temos aqui um certo argumento. Então vamos pegar neste argumento e colocar dentro deste intervalo de menos 1 até 1. Portanto, desse intervalo fechado de menos 1 até 1. Esta é a ideia que vocês devem aplicar sempre que quiserem encontrar o domínio de uma função trigonométrica inversa. Então faço o que? Tanto 2x sobre x mais 1, coloco dentro deste intervalo fechado de menos 1 até 1, ou seja, menos 1 menor ou igual a 2x sobre x mais 1 menor ou igual a 1. Em diante vou resolver tanto essas duas inequações. Primeiramente resolver esta inequação aqui à esquerda e depois resolver esta inequação à direita. Então faço que 2x sobre x mais 1 será maior ou igual a menos 1 e 2x sobre x mais 1 será menor que 1. Portanto, este menos 1 passa neste membro esquerdo, não é? E este 1 também passa no membro esquerdo. Automaticamente deve alterar o sinal. Tá? Menos passa para mais e mais passa para menos. São operações inversas. Adição e subtração são operações inversas. E em diante, achando o denominador comum, tenho que 2x mais 1, que divide por x mais 1 será maior ou igual a 0. E 2x menos 1 sobre x mais 1 será menor ou igual a 0. Portanto, 2x mais x vai dar 3x. Portanto, mais 1. 2x menos x vai dar x. Portanto, menos 1, que divide por x mais 1, menor ou igual a 0. E em diante tenho a seguinte expressão. Portanto, 3x mais 1, que divide por x mais 1, maior ou igual a 0. E x menos 1 sobre x mais 1 será menor ou igual a 0. Portanto, caí em duas inequações do quociente. O que eu vou fazer? Portanto, vou resolver separadamente. Aqui nesta inequação, vou resolver e vou achar uma solução. Será a solução 1. Aqui nesta inequação vou resolver, vou achar a solução 2 e no final vou achar a interseção dessas duas soluções. Aí sim teria então a solução, não é, geral dessa nossa inequação, não é? Ou seja, teria então o domínio desta minha função trigonométrica inversa. Então faço que 3x mais 1 será maior ou igual a 0, x mais 1 maior que 0 e x menos 1 menor ou igual a 0 e x mais 1 menor que 0. Aqui posso rapidamente resolver essa inequação, isolando x. Portanto, x será maior ou igual a menos 1 terço. Aqui x será maior que menos 1. Aqui x será menor ou igual a 1. E aqui x será menor que menos 1. Portanto, é o que eu encontro aqui. E em diante, vou pegar nesses valores e substituir numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Portanto, nós temos aqui dois valores iguais, não é? Nós temos aqui menos 1, mas o sentido aqui são automaticamente opostos. Portanto, menor e aqui é maior. Temos que ter muita atenção nesse aspecto. Então, vamos representar inicialmente tanto o menor valor, menos 1, depois menos 1 terço e depois 1. E agora vamos ver que aqui temos duas inequações. Temos esta e esta. São inequações do quociente. Vocês podem resolver isso utilizando um outro método, não é? Como já fiz referência em outros vídeos. Mas eu estou aqui a utilizar o método de intervalos, tá? E agora temos que ver onde é que elas intersetam-se. Se a solução 1 sai
de menos 1/3 até mais infinito, e a solução 2 sai de menos 1 até 1, então a interseção está no intervalo de menos 1/3 até 1. Portanto, a interseção notaremos aqui. Atenção que eu aqui não estou a representar por passos, né? Vocês podem fazer isso em casa e depois, no caso de dúvida, podem escrever aí nos comentários, tá? Daí que o domínio desta função será igual ao intervalo fechado, tá? De menos 1/3 até 1. Então, encontramos então o domínio desta função trigonométrica inversa do tipo arco e cosseno de 2x sobre x mais 1. Esta foi a resolução do exercício número 8. Vamos para o exercício número 9. No exercício número 9, nós temos mais uma vez uma função trigonométrica inversa do tipo arco e seno. Ou seja, y é igual a arco e seno do logaritmo de x sobre 10. Para as funções trigonométricas inversas do tipo arco e seno e arco e cosseno, elas têm como domínio x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Portanto, esses são os valores mínimos e máximos. Portanto, é o domínio dessas funções trigonométricas inversas. Arco e seno de x e arco e cosseno de x, eles têm o mesmo domínio, tá? De menos 1 até 1. Então, esta é a abordagem que nós vamos aplicar para encontrar o domínio desta função trigonométrica indicada nesse número 9. Então, faço que este argumento, coloco este argumento no intervalo fechado de menos 1 até 1, isto é, menos 1 menor ou igual ao logaritmo de x sobre 10 é menor ou igual a 1, e em diante resolvo essas duas inequações, resolvo separadamente, esta parte e esta parte. Então, faço que logaritmo de x sobre 10 seja maior ou igual a menos 1 e logaritmo de x sobre 10 seja menor ou igual a 1. Em diante, eu tenho que este logaritmo, a base é 10, né? Então, ao resolvermos esta inequação logarítmica, é muito simples. Portanto, este menos 1 pode passar neste membro, este 1 pode passar neste membro, ou então podes aplicar diretamente a definição. Transformar, portanto, esta inequação logarítmica numa inequação exponencial. Para tal, o que é que você faz? Igualas, não é, o radicando a quem? A base do logaritmo é expoente o logaritmo. Tá? Neste caso, nós temos que ter muita atenção na desigualdade. Tá? Se nós tivéssemos, por exemplo, logaritmo de A na base B igual a C, ao transformar esta expressão logarítmica numa expressão exponencial, nós teremos que A será igual a B expoente C. É o mesmo que nós aplicamos aqui, só que temos que substituir, ao invés de igualdade, substituímos a desigualdade. Então, nós teremos que x sobre 10 será maior ou igual a base expoente este valor, tanto menos 1. Tanto x sobre 10 será maior ou igual a 10 expoente menos 1. E aqui, x sobre 10 será menor ou igual a 10. 10 expoente 1 é igual a 10. Em diante é só multiplicar, não é? Este 10 está aqui a dividir, vai passar aqui a multiplicar. E este 10 está aqui a dividir, vai passar aqui a multiplicar. Então, tenho que x será maior ou igual a 1 e x será menor ou igual a 100. Pego nesses dois valores, represento numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Então, temos 1 e 100. Podemos ver que x é maior ou igual a 1, significa que ele sai de 1 até mais infinito. E x é menor ou igual a 100, significa que ele sai tanto de 100 a menos infinito. Então, a interseção existe aqui de 1 até 100, intervalo fechado. Daí que o domínio desta função trigonométrica inversa do tipo arco e seno será igual a x pertencente a r, tal que x pertence ao intervalo fechado de 1 até 100. Ou seja, 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 100. Portanto, encontramos então o domínio da função trigonométrica inversa do tipo arco e seno indicada no exercício número 9. Acabamos de resolver o exercício número 9. Vamos para o exercício número 10. No exercício número 10, nós temos a seguinte função: y igual a raiz quadrada de seno de 2x. Portanto, esta é uma função irracional trigonométrica. O que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar o conceito, não é, de domínio de uma função irracional. Sempre que nós tivermos uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x, não é, fizemos duas considerações. Se n for ímpar, o domínio é todo real. E se n for par, fizemos que o radicando seja maior ou igual a zero. Portanto, transformamos o radicando numa inequação, não é? Portanto, adicionando este sinal de essa desigualdade maior ou igual e o membro direito zero. Tá? Isso é que nós vamos fazer para solucionar esse exercício. Podemos observar que o índice do radical é par, é 2. Então vamos aplicar o segundo caso. Fizemos que o seno de 2x seja maior ou igual a zero. E em diante vamos resolver esta inequação trigonométrica.
Como é que vamos resolver essa equação trigonométrica? Para resolver essa equação trigonométrica, você pode transformar isso numa equação trigonométrica inicialmente e depois aplicar a desigualdade para saber que intervalo você terá, tá? Aberto, fechado, que parte você vai escolher na reta real, se aplicar os métodos de intervalos. Mas aqui nós vamos aplicar um método muito simples. Onde é que o seno é igual a zero? Vamos lá no círculo trigonométrico, vamos lá desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico. Tanto 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Onde é que o seno é zero? O seno é zero, tanto na horizontal, não é? No eixo dos cossenos. Então, ele é zero quando o arco for igual a zero, não é? Seno de zero é zero. E seno de π também é igual a zero. Então, o seno de qualquer argumento é zero em 0 e π. Maior ou igual? Está a dizer que a desigualdade de maior ou igual devemos escolher que parte? Parte positiva. Onde é que o seno é positivo? O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Isso significa que devemos escolher esta parte de cima. Tá? Então vai sair de 0 até π. Diretamente já poderíamos dizer a solução desta nossa equação. 0 e π. Mas como nós temos que representar isso em intervalos e temos que representar o número de voltas, então nós temos 0, não é? Mais uma volta, não é? E π, também mais essa volta. Temos que adicionar sempre 2πk, tendo em conta o número de voltas, tá? Então teremos que 0 mais 2πk, atenção que o argumento do seno não é x, é 2x, então temos que ter em conta, tá? O argumento aqui é 2x, por isso nós temos 0 mais 2πk, menor ou igual a 2x, menor ou igual a π mais 2πk, para tudo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Em diante, divido essa expressão por 2. Tá? Aqui divido por 2, divido por 2, divido por 2. Então tenho que x pertence ao intervalo fechado de πk até π meio mais πk. Para tudo qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então encontrei então o domínio desta função trigonométrica, do tipo seno. Não é? Essa função irracional trigonométrica. Então posso dizer que o domínio de f será igual a x pertencente a r, tal que πk menor ou igual a x, menor ou igual a π meio mais πk, para tudo qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Tá? Se tiver dúvida, k é um número inteiro, substitua qualquer valor inteiro. Tá? 0. Substituindo aqui 0, teremos 0. Né? X será, portanto, maior ou igual a 0. Substitui 0, seno de 0 é 0, 0 é maior ou igual a 0. E aqui nesse lado aqui, 0, nós teremos π meio. π meio aqui, simplificando, vai dar π, seno de π será maior ou igual a 0. Então quer dizer que este intervalo corresponde, é o intervalo real, não é o intervalo correspondente. Tá? Todos estes valores que nós temos aqui, esse é um conjunto de valores, atenção. Esse conjunto de valores de x vão, portanto, determinar esta função, farão com que esta função exista. Daí que este é o domínio desta função indicada. Portanto, resolvemos então o exercício número 10, encontramos o domínio da função indicada no exercício número 10, y igual a raiz quadrada de seno de 2x. Esta foi a resolução do vídeo de hoje, do exercício número 19. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiver uma ideia, uma dúvida, pode escrever nos comentários. Fique sempre ligado a este canal. Como sempre, vou deixar mais um exercício para vocês resolverem em casa. Em casa, tentem resolver esse número 20, determinar o campo de existência das seguintes funções. Portanto, nós temos mais uma vez um top 10 desse exercício para vocês resolverem em casa. No caso de dúvida, escreve aí nos comentários. Espero-te no próximo exercício. Juventude, isso é ciência. Até mais.